Oi, gente, tudo bem? Então, me desculpem por nunca mais ter enviado nenhuma aula de estatística, porque eu estou qualificando a minha tese, então tá um pouco corrido, tá? Estou precisando estudar mais. Mas hoje resolvi ministrar uma aulinha para vocês sobre regressão polinomial. Na verdade, não é eu diria que é uma mini aula, é uma resenha sobre regressão, tá? Porque tem muita coisa para ser explorada dentro da regressão e eu vou colocar aqui o básico do básico, tá? Porque eu acho importante a análise de regressão dentro da avaliação dos dados experimentais, certo? Então, basicamente, a gente vai ver o que é regressão, qual a diferença entre regressão e correlação, quais os tipos de regressão polinomial que existem, tá? E aí a gente vai ver as retas, as curvas, e como é que a gente pode interpretar esses dados, tá? Então vamos para frente. Bom, gente, então o que seria a regressão, tá? A regressão é uma técnica que a gente utiliza para analisar a relação entre duas ou mais variáveis, tá? E aí a gente tem a variável x, deixa eu botar aqui o apontador. A gente tem duas variáveis, tá? Uma variável x e uma variável y. Então a gente quer analisar qual é a relação entre essas duas variáveis, ou seja, o que é que acontece com y quando x aumenta, tá? E a partir daí, claro, essas variáveis elas têm que ser quantitativas, tá, gente? Elas devem ser em números, ser expressas em números, tá? Para a gente possa fazer essa avaliação. E a partir daí a gente pode determinar um modelo matemático, tá? De forma que o efeito dessa variável possa ser previsto através da outra variável. Ou seja, eu posso prever o que é que vai acontecer com y quando x aumenta, tá? Então eu preciso ter duas variáveis, tá? E a gente percebe que quando a gente tem x e y, a gente tem, geralmente a gente pode elaborar uma equação, tá? E a gente tem dentro da regressão equações de regressão. Então a regressão nada mais é do que uma equação matemática que descreve a relação entre duas ou mais variáveis, certo? Então é a partir dessa equação matemática que eu vou ver o que é que acontece com y. Então quando eu tenho um valor de x, o que é que acontece com y, tá? Então ela vai me dar essa correlação, certo? Tá, então a gente observa que x é uma variável independente, tá? Enquanto que y é a variável dependente, ou seja, y depende de x para poder ver se essa relação vai ser direta ou inversa, digamos assim, certo? E essas equações de regressão, elas são representadas por polinômios, tá? E esses polinômios são representados por essa equação aqui, ó. Certo? Essa equação aqui vai me dar uma ordem, tá? E essa ordem ela pode ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, que são até o quarto grau é o que mais a gente utiliza dentro da agronomia, da zootecnia, por exemplo, tá? Mas eu posso ter um enésimo grau, até quantos graus a minha equação de regressão me der, certo? E a gente vai ver o que é que isso aqui, segundo isso aqui, o que é que acontece com y, tá? Então eu tenho alguns tipos de regressão aqui, tá? Mais utilizados. Eu tenho a regressão linear, que eu diria que é uma das mais utilizadas, é uma das mais representativas, certo? Dos experimentos por aí, dentro da zootecnia, tá? E essa regressão linear ela pode ser direta e inversa, e aí a gente vai ver mais pra frente como é que isso acontece,
tá? Então, a equação da reta é y é igual a mais bx mais o erro experimental, certo? Lembre que todo e qualquer experimento possui erros, tá? Além da linear, eu tenho a quadrática. Então, a gente já observa um x aqui ao quadrado, tá? Então, a equação da reta vai ser y é igual a mais bx mais 6x ao quadrado mais o erro experimental, tá? Que é esse polinômio aqui. E ela já vai ter uma curva, tá? Na reta, certo? Na reta não, porque não é uma reta, né? Ela vai ter uma curva na linha, tá? A gente também tem a regressão cúbica, certo? Onde y é igual a a mais bx mais 6x ao quadrado mais dx ao cubo mais o erro experimental. Está representado por esse polinômio aqui. E eu tenho uma reta, digamos assim, sigmoide, certo? Onde eu tenho um aumento e depois um declínio, para depois ter um aumento de novo, enfim. Isso aqui é uma regressão cúbica, tá? Então, segundo os seus dados experimentais, segundo os resultados dos seus tratamentos, tá? Segundo a avaliação do seu experimento, você vai obter alguma reta dessas aqui, alguma linha dessas aqui dentro de um gráfico, tá? Essas linhas, gente, elas são elaboradas a partir de um diagrama de dispersão, tá? Que são os pontinhos que vão ficar espalhados por aqui pelo seu gráfico, e é a partir desses pontinhos que o programa ele elabora ele gera uma reta, tá? Que pode ser linear, quadrática ou cúbica, certo? E aí, quando a gente roda no programa, fica mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui uma regressão quadrática, tá? E aí, eu tenho aqui esse valor, essa equação da reta. O quadrático já dá para ver aqui pelo x ao quadrado, certo? E ele me dá esse valor aqui dessa equação, tá? Então, quando eu coloco o valor de x, digamos que o 50, quando eu coloco o 50 aqui no x, eu vou ter um valor de y, tá? E esse dado aqui, essa curva, me representa esses valores, tá bom? Além disso, gente, quando eu rodo esses dados no programa estatístico, eu obtenho um r ao quadrado. E o que seria esse r ao quadrado? Esse r ao quadrado é o coeficiente de determinação ou correlação, certo? E o que seria esse coeficiente de correlação, que a gente pode chamar também coeficiente de regressão? É uma medida de ajustamento de um modelo estatístico, certo? Polinomial, que ele é generalizado em relação aos valores observados, tá? E ele varia entre uma escala de 0 a 1 em porcentagem, então a gente tem aqui 83,3%, tá? E o que isso quer dizer? Esse 83,3%, ele me diz o quanto que esses valores conseguem, o quanto que essa regra consegue explicar os valores observados, certo? Então, como assim? Quer dizer que 83,3% dessa curva, dessa regressão, ela é representativa para os meus dados, tá? E geralmente, quando a gente manda o trabalho para a revista, eles querem 100%, porque é basicamente 100% de confiabilidade, né, gente? Mas, em relação à zootecnia e agronomia, a gente vai ver isso mais para frente, que não é bem assim, tá? Então, por exemplo, se o meu R2 foi 83, se o meu R2 foi 0,833, quer dizer que 83,3% da variável dependente, ou seja, de x, consegue ser explicada pelos regressores presentes no modelo, tá? Então, quer dizer que o meu x, ele consegue explicar o meu modelo matemático, tá? Então, isso aqui é o R2.
é o coeficiente de correlação, certo? Quando esse coeficiente de correlação é muito baixo, não é um bom resultado para o nosso experimento, porque quer dizer que ele não consegue explicar esse fenômeno, tá? Então, quando eu tenho uma linha, que eu vou mostrar mais para frente como quando eu não tenho, a gente sabe exatamente quando um experimento não tem correlação, tá? Ou seja, quando a variável não depende da outra, que não tem nada a ver, uma coisa não representa a outra. Tá? Então, toda correlação apresenta a probabilidade de ter ocorrido devido ao acaso, certo? Porque é ao acaso. Então, quando o valor de P é menor que 0,05 ou 5%, considera-se que a correlação é estatisticamente significativa, ou seja, apresenta 95% de probabilidade de não ser aleatória. Então, quer dizer que uma depende da outra, certo? Caso contrário, rejeita-se a correlação. Caso contrário, não tem relação nenhuma uma com a outra, uma variável com a outra. Ou seja, digamos que eu tenho uma cotação e aí eu observei e fui avaliar os dados de massa verde, tinha um capim, tá? E eu adubei essa massa verde com nitrogênio, com ureia, digamos. Então, quer dizer que se eu tiver dados mostrando que aumentou a minha massa verde em relação ao aumento da duração, quer dizer que uma coisa está ligada com a outra. Tá? Quer dizer que o aumento da massa verde está relacionado ao aumento de nitrogênio concentrado ali no meu adubo. Certo? Deu para entender? Então tá. E aí, quando a gente obtiver o valor de P, a gente pode interpretar esses dados. Se esse valor for de 0 a 0,19, quer dizer que houve uma correlação bem fraca. Se eu tiver um valor de P de 0,20 a 0,39, uma correlação fraca, depois eu tenho uma correlação moderada, uma correlação forte e até uma correlação muito forte, que é 1, tá, gente? Esse 1 representa 100%. Mas, cuidado com a experimentação a campo. Por quê? Porque a gente pode ter uma multicolinearidade. Ou seja, são dados que não representam a realidade, tá, gente? Porque no campo você não tem 100% de certeza. Um lugar, uma região, você nunca vai ter, por exemplo, uma produção de capim nunca vai ser igual aqui ou na China, por exemplo, tá? Então, isso aí é muito variável. Mas as revistas Qualis A1, elas esperam 100% de correlação, tá, gente? Só que esse 100%, quando a gente procura 100%, que é a perfeição, a gente pode estar superestimando um dado, porque pode não ser verdade aquilo ali. Então, quando vocês forem avaliar um experimento a campo, cuidado com regressão, porque vocês podem estar avaliando a partir de uma forma errônea, de forma errada, tá? Então, procura outro método de avaliação, que o que não falta é método de avaliação, certo? Então, muito cuidado com essas revistas. Procura qual é a revista que você vai mandar. Se essa revista espera, por exemplo, se a sua avaliação tem alguma coisa a ver com aquela revista, tá? Por exemplo, você está avaliando, você é médico, está avaliando paciente e você quer mandar um trabalho para uma revista de solos. Isso aí não existe, tá? E você está trabalhando, sei lá, com animais e quer mandar para uma revista de ambientação. Então, cuidado, tá, gente? Muito cuidado com o que você vai fazer. Tá. E aí, o programa estatístico, ele já te dá, ele tem os valores de x e y, ele já te dá o R2. Você não tem o trabalho de montar essa equaçãozinha aqui para poder obter o seu R2. Tá? Então, ele está entre uma escala de -1 a 1, tá? E a gente obtém ele a partir desse modelo aqui, dessa equação aqui. Certo? Tá, e aí a gente pode apresentar alguns casos. Tá? Então, eu tenho um diagrama de dispersão de dados, certo? Que a partir desse diagrama é que eu vou conseguir montar a minha reta.
Então, quando eu tenho uma correlação linear, aqui eu estou falando dando exemplo de regressão linear, tá, gente? Quando eu tenho uma correlação linear, onde R é maior que 1, acontece isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho esse diagrama de dispersão aqui desses dados, que quer dizer que quando o x aumenta, o y aumenta. Tá? Então, eu tenho uma correlação linear, certo? Quando todas esses aqui, as amostras, eles estão dentro da reta, quer dizer que eu tenho uma correlação linear perfeita, tá? Então, acontece isso aqui, tá? Onde R é igual a 1, certo? Então, isso aqui, gente, muito cuidado dentro da zootecnia, certo? Porque pode estar superestimando os seus dados, tá? Que isso é 100% quando eu tenho uma correlação de 100%, certo? Quando acontece ao contrário, onde R é menor que 1, eu tenho uma correlação inversa, ou seja, quando o x aumenta, o meu y diminui, tá? Isso é uma correlação inversa, tá? Então, o meu diagrama de dispersão, ele fica mais ou menos assim, os meus dados amostrais por aqui, certo? Então, quando um aumenta, o outro diminui, tá? Numa correlação inversa perfeita, é a mesma coisa que a regressão direta, só que inversamente, tá? É assim, descendo, certo? Então, quer dizer que R é igual a menos 1. Mas quando é que eu sei que os meus dados não têm correlação linear, ou seja, quando não há correlação linear entre as variáveis observadas? Quer dizer que R é igual a 0. Então, quando ele aparece assim, ou ele aparece assim, tá? Quando os meus dados estão assim, ou assim, tá? Porque em qualquer lugar de x aqui, ó, o y é o mesmo, então não tem variação nenhuma, tá? Então, um depende do outro, tá? Aqui é a mesma coisa, quando o x é 1, y não muda, certo? Oh, desculpa. Quando o x é 1 só, não há variação, ou seja, não quer dizer que quando eu aumento o x, o y também vai aumentar, isso aí não tem nada a ver, tá? Então, fica os dados mais ou menos assim, certo? Vamos lá. Então, gente, isso aqui é um resultado de uma avaliação de um programa estatístico. Eu tenho aqui o diagrama de dispersão, que são os meus data points, tá? Que são os meus dados amostrais. E aqui é a linha de regressão, ó. A gente observa que a linha corre justamente acompanhando esses valores aqui, tá? Que é uma regressão linear, certo? Um grande problema da regressão polinomial. Existem vários problemas da regressão, tá? Mas um grande problema é a heterodasticidade, ou seja, é uma forte dispersão dos dados em torno de uma reta. Quando esses dados estão muito dispersos e a gente não consegue identificar essa regressão, tá? Quando eu tenho dados georreferenciados, a gente pode aplicar uma regressão polinomial através do cálculo da superfície de tendência, certo? Então, eu tenho uma superfície onde eu tenho tendência de agrupamento de dados, certo? E aí, a gente pode agrupar esses dados de forma que a gente forme isolinhas em mapas. E aí, a gente observa essas isolinhas presentes, tá? Nos mapas. Isso aqui, gente, não é feito com Excel, é feito através do programa Survey, tá? E a gente faz isso aqui através de dados já referenciados com krigagem. A krigagem nada mais é do que uma interpolação de dados, certo? Depois, a próxima aula que eu fizer, eu vou ver se eu faço sobre estatística georreferenciada, para vocês entenderem melhor, tá? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí a videoaula. Podem estar mandando para mim sugestões de aulas, tá, gente, de estatística, que eu posso estar estudando e formando não. Posso estar explicando aí alguma coisa para vocês, tá? Qualquer dúvida, é o meu e-mail
para contato é esse aqui. Podem estar mandando para mim se vocês precisarem de material, tá, gente? Só avisando que eu não ganho nada elaborando esses vídeos para vocês. É só porque eu sei que realmente muita gente tem muita dúvida em relação à estatística experimental. E eu pretendo aqui explicar de uma forma clara para vocês, para que essa dificuldade seja minimizada e que vocês tenham mais vontade de aprender sobre estatística, tá? Porque eu acho muito importante a gente obter esse conhecimento estatístico, até mesmo para tudo, né, gente? A gente pode utilizar a estatística para tudo, né? Então, muito obrigada pelos e-mails que eu tenho recebido. Nossa, gente, eu fico muito feliz. O pessoal está gostando. Muito obrigada para vocês que estão me acompanhando. Se vocês estiverem precisando de qualquer coisa, podem estar mandando para mim, que eu estarei disponibilizando material para vocês, tá? Sem problemas. Desde que vocês, claro, não peguem, não copiem tudo que eu estou fazendo e saiam para aí dizendo que... Enfim, né, gente? Pelo amor de Deus. Cuidado com o que vocês vão dizer por aí, tá? Com o que vocês vão ministrar, com as aulas que vocês vão ministrar por aí. Para não estar passando informação errada, tá, gente, para os alunos, é muito importante. Bom, mas é isso, tá? Vamos deixar de lero-lero. Então, gente, até o próximo. Tchauzinho.